Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Rafael Hamoud, astrólogo e tarólogo, e hoje a gente vai abordar o seguinte tema: inteligência artificial e astrologia. Vem comigo que o papo hoje é sério. Primeiro é importante saber, e vocês observarem isso nos vídeos anteriores, que eu falei um pouco sobre o céu da Revolução Francesa que vai pegar o mundo em 2024. Tá? E fazendo esse comparativo, é importante analisar que nesse momento a Europa estava passando por um grande problema, né? Porque tinha uma escassez de trabalho, dinheiro e tudo, e até o ponto que decidiram discutir um pouco sobre as questões do ser humano, né? Das questões de qualidade de vida, sobre o homem, sobre até que ponto o dinheiro valia mais do que o estudo, do que a inteligência, do que a comida. Enfim, houve um processo todo de revolução, né? E a gente pode esperar 20 anos desse processo. Vocês vão ver eu falar muito sobre isso de forma parcelada aqui no canal, até porque será importante, afinal de contas a gente tem um longo tempo para isso, a humanidade não dá saltos, então a gente também vai falar isso por um longo tempo, fazendo comparativos com o que está acontecendo na sociedade. Segundo ponto importante, se faz necessário salientar sobre esse problema da inteligência artificial e o GPT. Tá? Bom, todo mundo sabe que a humanidade ela está sempre em processo de evolução, e esses processos de evolução pela astrologia são dados por Urano, tá? Principalmente as evoluções a nível tecnológicas, até pela própria regência dele para Aquário, que rege essa coisa futurista, essa questão da tecnologia e de abrir novos horizontes. Tá? Segunda questão importante é lembrar que o final de 2023 até mais ou menos março de 2024, nós estamos num momento de preparação para grandes saltos que nós vamos voltar a falar em outros episódios sobre 2025, 24 e 26, que são 3 anos muito importantes. E eu quero que vocês fiquem ligados nisso. Lembrando que Urano, né, para a astrologia, traz esses grandes avanços. Inclusive, ele trouxe a imprensa, e nesse momento foi muito importante para a humanidade, porque foi o maior índice de alfabetização no mundo. E isso foi muito importante. Até a gente viu os reflexos disso no Renascimento. Tá? Em vídeos anteriores, eu falei que a gente estava passando por um processo de novo de renascimento. E a gente vai ter um novo humanismo trazido na entrada do Plutão em Aquário. Isso é o marco mais importante que nós vamos discutir 20 anos. Veja o vídeo que eu falo sobre o surgimento da nova ONU há um tempinho atrás. Em 2018, Urano entrou em Touro. E Urano trouxe uma nova forma de pensar e ver sobre você fazer dinheiro. Né? Nesse momento, houve muito surgimento da tecnologia através de você poder produzir dinheiro através da tecnologia. Foi essa mensagem que Urano em Touro passou, e ele vai ficar até mais ou menos 2025, tá? Trabalhando essa situação. Também ele trouxe o Bitcoin. Urano, planeta do virtual, Touro, planeta do dinheiro. Também tivemos esse grande avanço, e possivelmente no final de 25 a gente vai saber, nós vamos ver essa moeda virtual ficar. Eu quero chamar a atenção para vocês, agora, para o ano que vem, na conjunção de Urano com Júpiter, que vai se dar mais ou menos entre março, abril e vai até julho, tá? Aproximadamente. Júpiter é o planeta expansor, é o planeta que vai trazer um novo conhecimento para a humanidade. Urano é o planeta da renovação, da tecnologia, do novo olhar, das máquinas. Então a gente vai entrar nesse período de uma nova era relacionado a uma revolução, uma releitura praticamente de uma revolução tecnológica, tá? Que combina um pouco com aquele céu que eu te falei que a gente está nos anos que antecederam a Revolução Francesa. Nesse momento da Revolução Francesa, nós tivemos a Revolução Industrial. Essa será tecnológica. Tá? Nesse momento aí, entre maio e junho de 2024, a gente pode esperar esses grandes avanços tecnológicos. Tá? Sabendo que nós vamos ter o lado positivo e negativo. Porque é importante lembrar que nós vamos ter um sextil de Marte junto ali, que vai dar o lado também negativo disso. E você, está preparado para essa nova mudança que nós vamos ter? Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Bom, nesse ciclo, eu aposto que o site GPT vai entrar em crise. Tá?
devido a essa conjunção e pelo sextil de Marte conjunto ali, tá? Lembrando que essa mesma tecnologia que dará avanços à humanidade vai trazer problemas. Evidentemente, nós vamos ter problemas relacionados a isso com o estelionato, bandidos, golpes, problemas, né? Se você fizer um bom uso disso, você pode se dar bem, mas sabendo que tem que ficar esperto e atento aos estelionatos que também essa nova tecnologia trará. Afinal de contas, a humanidade não dá saltos e a natureza do homem depende de cada um fazer a sua reforma íntima para se melhorar e melhorar o meio. E é importante vocês lembrarem os movimentos que foram acontecendo na humanidade devido às grandes mudanças tecnológicas. Por exemplo, há uns anos atrás nós tivemos a mudança dos bancos. Então, antigamente você entrava no banco e você resolvia absolutamente tudo no banco com as pessoas. E isso foi substituído pelas máquinas. Evidentemente, é o que nós vamos ver nos supermercados. Se a gente for fazer um paralelo com o que aconteceu na Revolução Francesa, na entrada do Plutão no Aquário, a gente vai ver essa grande tecnologia trazer uma massa de desemprego muito grande. Lembrando que tem o outro lado da moeda. Se a gente vai discutir a sociedade, isso tem um preço, tem um lado positivo disso e negativo. E você? Está preparado para essa mudança? Você nega a tecnologia ou você aceita a tecnologia na sua vida? É importante você ter essa reflexão, porque nós estamos a um passo de uma grande virada e ela não vai demorar. Até lá, nós vamos poder falar um pouco sobre também riscos relacionados à saúde mental, né? Porque hoje em dia a gente passa a maioria do tempo no computador, no celular, fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Enfim, que pode comprometer às vezes um pouco sobre a equidade, a saúde do ser humano e a inclusão. Na entrada do Plutão em Aquário, lá para o ano de 2024, a gente vai começar a arrumar essa confusão que está a nossa vida tecnológica. E outra observação a ser feita é que é importante vocês saberem que praticamente muitos de nós vamos ser substituídos por máquinas. E é importante vocês fazerem um plano B, ou tentar se adaptar a essa nova realidade virtual que está vindo por aí. Tá? Vamos fazer uma viagem no tempo para a gente ver as passagens que Urano fez quando ele fez a conjunção com Júpiter. Tá? Bom, essa conjunção aconteceu em 1941, com o surgimento do computador. Tá? E lá para 1950, essa máquina foi impressa pela IBM e a coisa começou a dar um desempenho. Tá? Em 41 nós tivemos a máquina Enigma, a nossa primeira criptografia que os nazistas usaram na Segunda Guerra Mundial. Depois nós tivemos essa conjunção em 1955, com a substituição do computador e os avanços que a humanidade deu nessa data e nessa época. Em 69, a Apollo 11 levou o homem à Lua, mais um avanço da tecnologia. Em 1983, o protocolo TPC e IP, que foi base da internet, foi regulamentado. Em 1997, o primeiro robô ganhou xadrez do campeão de xadrez. E em 2010, o computador quântico foi capaz de replicar moléculas de hidrogênio. E aí, qual é a sua aposta em 2024? Vamos acompanhar juntos e lá na frente a gente vai fazer um paralelo sobre essa posição planetária e o que estava acontecendo na sociedade. Bom, esse ápice começa em março, abril vai ser forte de 24 e vai até junho. Obviamente a gente vai começando a ver os movimentos disso em fevereiro, né? Então a gente vai ser o primeiro marco de grandes mudanças relacionadas à tecnologia, tá? Que vai desembocar depois em novembro, na entrada do Plutão no Aquário, e a gente vai ficar 20 anos vendo um cenário, por um lado, que vai facilitar a humanidade, e por outro lado, que vai acabar com muitas profissões. Por exemplo, acredito eu que direito é uma profissão que vai ficar um pouco escassa, porque essas máquinas, até o próprio site GPT já está fazendo petições maravilhosamente bem. Diante desse processo da tecnologia, é importante saber que, assim como na Revolução Francesa, nós tivemos essa grande crise e também houve o nascimento de outras profissões, esse processo a gente vai passar também.
E é inegável que as máquinas estão entre nós, a cada dia que passa mais. Todos esses processos trazidos pela conjunção de Urano com Júpiter trouxeram avanços para a humanidade, evidentemente. A inteligência artificial, ela tem o seu lado positivo, que vai adiantar a vida de muita gente, e o seu lado negativo, que vai tirar a profissão de muita gente. Agora, nessa conjunção também tem uma diferença, porque houve o surgimento, né, e apareceu um processo de máquinas. Como, por exemplo, quando o homem foi à Lua. Surgiu uma nave que levou o homem à Lua. Então, que, de uma certa forma, contribuiu muito para o conhecimento do nosso sistema solar, do que acontecia na Lua, que é o nosso satélite, e por aí vai. No processo da Revolução Francesa, nós tivemos uma grande mudança, né, trazida pela Revolução Industrial, que ocasionou, deixando a Europa totalmente sem emprego, né? A situação estava muito difícil lá. Foi quando eles vieram com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade para poder libertar certos conceitos, e muitas outras profissões nasceram a partir desse momento também. Fazendo uma analogia com esse momento atual, evidentemente a gente chega à conclusão que o processo da inteligência artificial é uma preparação para essa releitura da Revolução Francesa, que se dará na entrada de Plutão em Aquário em 24. Algumas profissões vão acabar, outras profissões vão renascer, e teremos aí um novo processo também que vai mexer muito fortemente com a psicanálise e com a reestruturação da economia. Ficaremos atentos a esses impactos e vamos mudar agindo. Tentem se jogar para a tecnologia, aprender coisas novas, se descondicionar e se recriar diante desse cenário. Esse é o meu conselho para vocês. Um beijo grande e paz profunda.